Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre proporcionalidade, diretamente e inversamente proporcionais. Primeiro, o que seria diretamente proporcional? É quando as duas grandezas, elas aumentam ou diminuem. Por exemplo, se uma grandeza ela aumenta, a outra também precisa aumentar. Se uma diminui, a outra também precisa diminuir. Então, essas são diretamente proporcionais. Eu trouxe um exemplo para entendermos melhor. E diz assim: se 3 cadernos custam R$ 8, o preço de 6 cadernos custará 16. Observe que se dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Confira pela tabela. Olha, gente, isso assim, tá bem claro que quanto mais cadernos comprarmos, maior o valor. Então, três cadernos dá R$ 8. 6 cadernos, R$ 16. 12 cadernos, R$ 32. 24 cadernos, R$ 64. Então, isso está bem claro, né? Quanto mais cadernos, maior o preço. Então, aqui ele mostra que 3 ele multiplicou por 2 que deu 6, 6 multiplicou por 2 que deu 12, 12 multiplicou por 2 que deu 24, e assim também do outro lado. 8 ele multiplicou por 2 que deu 16, 16 ele multiplicou por 2 que deu 32, 32 multiplicou por 2 que deu 64. Então, como que a gente vai saber que é diretamente proporcional? Só de lermos o problema já dá para identificar, mas uma forma também é você simplificar. Por exemplo, se você simplificar o 3 e o 6, vai ficar 1/2. Se você simplificar o 8 e o 16, também vai ficar 1/2. Ou seja, você já sabe que eles são diretamente proporcionais, porque quando simplificamos, deu o mesmo valor. Assim também com 12 e 24, que se simplificarmos fica 1/2, e 32/64, que também se simplificarmos fica 1/2. Então, essa é diretamente proporcional. Inversamente proporcional. O que que é? É quando as grandezas, elas meio que se opõem. Tipo, uma aumenta e a outra diminui. Ou uma diminui e a outra aumenta, sabe? Então, eu também trouxe um exemplo. Esse exemplo eu peguei do PDF que a Wânia colocou na plataforma, que eu achei que com ele, assim, tira todas as dúvidas e fica muito mais fácil de entender. Então, diz assim: para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Aqui a gente já percebe que era 30 vasilhas de 6 litros. E ele quer saber quantas vasilhas seriam de 3 litros. Então, a gente sabe que com 6 litros vai ser 30 vasilhas. E com 3 litros seria muito mais, porque diminuiu os litros, então vai aumentar o tanto de vasilhas. Então, aqui ele mostra 30, ele multiplicou por 2, que deu 60, e o 6, ele dividiu por 2, que deu 3. Então, já dá para perceber aqui que é inversamente proporcional, mas também é a mesma forma que a outra. Você quer ter certeza, você pode simplificar. Se eu simplificar o 30 e o 60, vai dar 1/2. Se eu simplificar o 6 e o 3, vai dar 2/1. Então, aqui a gente sabe que é inversamente proporcional, porque depois que a gente simplificou, o valor não continuou o mesmo. Então, é inversamente proporcional. Aí fala: utilizaremos 60 vasilhas, pois se a capacidade de vasilhas diminui, que é o caso dos 3 litros, o número de vasilhas aumenta no intuito de encher o tanque. Então, é isso, gente. Diretamente proporcional é quando as duas grandezas elas aumentam ou diminuem,
E inversamente proporcional é quando elas se opõem. Uma aumenta e a outra diminui e vice-versa. E foi isso, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e tchau, tchau!